Área. E aí, galera, eu sou a Nina da Hora. Preciso dizer que o da Hora é sobrenome mesmo, não é perfil de Twitter. Então vocês vão olhar lá e vão ver que é real. Eu sou cientista da computação e construção. Eu gosto de me apresentar assim porque é uma área que eu não vou parar de estudar. Eu entendo que todas as áreas a gente nunca para de estudar, mas essa em especial eu tenho certeza que eu vou ficar estudando até os 80 anos, até as últimas tecnologias aí que surgirem, e eu tiver cabeça para analisar, eu vou estar analisando. Eu tenho um foco dentro da área, que é um foco em algoritmos e inteligência artificial, mais puxado ali para o reconhecimento facial, então formas da gente mitigar esse uso, levando em consideração o contexto do Brasil, e também trabalho com privacidade de dados e ética também em cima dos algoritmos. Então, acaba que a minha pesquisa pega um pouco dessas áreas, né? E que bom que eu sou do século aí ou da geração que está com computador, porque a gente não é julgado se a gente for generalista. Então, dentro da área, eu tento conectar bem esses temas, porque eu acho importante a gente estar ligado a um pouquinho de tudo, mas em específico mesmo, é mais com o algoritmo, ele acaba me guiando em todo o resto de conhecimento. E por fora, eu sou de uma família de educadoras, então eu gosto muito de educação, eu acabo usando o pensamento computacional para eu ensinar os conceitos de computação para a galera que não é da área. E me conta uma coisa, o que que tem dentro de você assim que te move para fazer isso? Cara, a pergunta é difícil. Para quem gosta de signo, ou gosta de brincar que gosta de signo, que é o meu caso também, eu sou geminiana, então assim, eu sou muito curiosa por natureza. Eu acho que o que tem dentro de mim, as pessoas às vezes falam inteligente, carismática, eu acho que é a curiosidade. O que me move para tudo que eu faço na minha vida é a curiosidade e também o entusiasmo. Eu sinto que eu preciso estar sentindo que aquilo ali vai estar me trazendo alegria de alguma forma, independente do tema, e que a minha curiosidade vai conseguir me impulsionar para correr atrás do que eu tiver que correr atrás dentro da área. Então, essas duas coisas, para mim, são essenciais e acaba escorregando em rir, né? Eu não consigo fazer nada sem rir. Quando eu tô fazendo alguma coisa sem rir, é porque aquilo ali tá me tirando totalmente do sério, me tirou totalmente do sério e eu tô fazendo ali no esforço. Mas eu acredito que a risada ajuda aí a manter a mente ativa. Mas me conta um pouquinho desse trabalho, então. Porque são assuntos diversos e todos têm uma linha bem centrada na ética, né? Mas me conta um pouquinho como que é esse trabalho. Beleza. Eu vou contar um pouco a partir da perspectiva da educação, né? Que acaba movendo boa parte do trabalho também. Porque como eu sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, é bom destacar isso, eu sempre tive que passar muito tempo dentro de transporte público. Eu acho que é a primeira vez na minha vida, desde que eu comecei a estudar e trabalhar com isso, que eu estou fazendo tudo de dentro de casa, que eu acordo, eu consigo tomar um café direito, que eu consigo olhar para os meus cachorros, olhar para os meus irmãos, olhar para minha mãe, almoçar conversando com pessoas, não almoçar correndo. Então, de fato, eu sempre vivi uma vida muito corrida porque eu tinha que me deslocar para lugares muito longe para estudar. Então, um pouco do meu trabalho é justamente trabalhar muito com as pessoas que também estão na margem. Quando eu digo a margem, não dizendo que o Duque de Caxias é a periferia, porque essa não é a verdade. É um município enorme, é um município também, é o segundo maior município, se eu não me engano, que ajuda economicamente o estado do Rio de Janeiro. Então, é um município muito grande, não é um município periférico. Mas a gente tem ali uma distância, pela forma que o Rio de Janeiro é feita, muito grande e com muito trânsito. Então, eu passei muito tempo estudando em ônibus, eu passei muito tempo criando artifícios para estudar. Então, acaba que quando eu vou ensinar para os jovens, quando eu vou conversar com os jovens que são das periferias, que são das favelas, ou que não são, mas que de alguma forma têm uma realidade diferente de quem está no centro e quem está na Zona Sul aqui no Rio de Janeiro, eu trago essas experiências. Então, um pouco do meu trabalho é justamente mostrar para a galera as alternativas, porque para a gente parece que apresenta só uma alternativa. Então, eu programei muito no celular. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, poxa, mas Nina, é tudo que eu programo no celular? Não. Eu usava para guiar quando eu tinha que entregar algum trabalho, eu tinha que organizar um código. Mas eu
passava muito tempo também usando papel e caneta. Então, muito do meu trabalho tem esse lado educacional da tecnologia. E um outro lado, que acaba também ali atuando junto com a ética, é uma pesquisa dentro da tecnologia que leva em consideração o contexto brasileiro. Eu admiro os Estados Unidos, eu admiro, em algum ponto, os programadores na Índia, eu admiro o Japão com o seu né, esforço de reconstrução depois de tudo que aconteceu. Admiro as tentativas que a China faz, enfim, de evoluir a tecnologia. Admiro muitos países da América do Sul, mas a minha pesquisa é voltada para o contexto brasileiro. Então, quando você me pergunta isso de um pouco do meu trabalho, quando eu vou falar de segurança da informação, por exemplo, eu não posso levar em consideração que eu estou falando só com pessoas que sabem o que é segurança da informação. Então, quando eu vou dar dicas, quando eu vou construir um projeto de segurança da informação, os exemplos que eu uso são exemplos que eu sei que fazem parte da maioria do dia a dia da maioria no Brasil. Então, tem esse trabalho de resgatar, eu acredito que na área de ciência e tecnologia, a história brasileira. Então, eu até rio nesse momento, porque a gente tem isso, né? Tem muita gente que tem um contexto muito maneiro mundial, que estudou fora e tudo mais, e acaba internalizando esse viés de tal forma que ele volta para o Brasil e não consegue entender que o contexto aqui é diferente. Como que a gente atua com as leis daqui, com as tecnologias que tem aqui. Então, eu tenho em mente que a gente não tem muitas ferramentas acessíveis para isso. Então, a maioria das vezes eu estou usando o meu trabalho aproveitando muito espaços educacionais que já existem, para poder falar sobre a tecnologia. E como que isso, trabalhar com isso, pensar isso, ver isso, sentir isso e investir seu tempo, sua paixão nisso, mudou sua visão do mundo? Cara, eu vou te falar, Felipe, muita coisa. Primeiro que quando eu comecei na área de tecnologia, quando eu comecei na área de desenvolvimento, foi a primeira área que eu comecei a atuar, a primeira perspectiva que é compartilhada com a gente dessa área é a perspectiva de que você vai montar uma startup na garagem, é a perspectiva de que você não necessariamente precisa de uma universidade dentro dessa área. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, eu quero seguir ciência da computação, eu venho desse contexto familiar, mas eu quero fazer esse estudo, eu quero seguir a área da ciência voltada para a tecnologia. Eu me deparei justamente com essa perspectiva, o que me deixou muito, eu digo que me deixou muito mal, assim, no sentido de que tudo que eu acreditava estava me apresentando uma outra coisa, e eu não queria aquilo. Então, quando eu comecei, enquanto eu estava na universidade, que eu ainda estou me graduando, mas no início da universidade, quando eu me deparei com isso, e eu comecei a fazer projetos por fora, projetos onde eu era desafiada a explicar algoritmo para minha avó, explicar algoritmo para a galera mais velha, explicar algoritmo para criança, explicar algoritmo para quem não é da área. Eu fui desafiada e continuo sendo desafiada várias vezes para eu explicar sobre computação ou sobre os conceitos que eu posso explicar, que eu tenho propriedade para falar, de uma forma acessível. Isso me ajudou muito em relação a ego, que é uma coisa muito forte em todas as áreas, né? O ser humano, ele tem o ego. Só que a gente vai sendo desafiado durante a vida, e aí quem percebe, a minha bisavó falava, quem percebe vive mais, que a humildade é o que te abre portas, quem não percebe vai tomando aí paulada da vida ao longo do tempo. Me ajudou muito com relação ao ego, porque quanto mais se sabe, menos se sabe. Essa é uma frase que faz parte da minha vida. Me ajudou muito em pensar mais rápido algumas soluções que não necessariamente são soluções a longo prazo. Então, a gente separar soluções que são imediatistas e que a gente tem noção disso, então vamos lidar com essas consequências, e pensar em soluções que são a longo prazo e ter calma para conquistar isso. Então, o contato que eu acabo tendo com muitas realidades diferentes, para eu falar de tecnologia, acaba me dando, impulsionando e me dando base. Eu não diria nem me deixando melhor do que ninguém, não, mas me dando base para que eu continue olhando para a área de tecnologia no contexto brasileiro e que eu continue entendendo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu participo de projetos, mais responsabilidade eu vou ganhando e vou tendo com as pessoas que estão atrás de mim. Então,
no final eu penso quais são as portas que eu vou conseguir deixar abertas dentre tudo que eu estou participando para a galera que está vindo na geração anterior, ou mesmo para a galera que está na mesma geração que eu, mas que por algum motivo da vida está começando a estudar agora, mas que eu sei que vai alcançar e que vai entender todos os obstáculos que a gente passa ao longo da vida. Então, eu estou muito nesse momento de pensar a longo prazo que portas eu vou conseguir deixar abertas, sabe? Para a galera continuar esse legado. Mas me ajudou principalmente em relação ao ego. Isso é algo que eu até fico emocionada de falar, porque a gente na área, quando a gente entra, colocado pra gente isso. Quanto mais linguagem de programação você aprende, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ser o melhor programador, o melhor não sei aonde, o melhor no cientista, o melhor... E, cara, cada vez mais eu acordo todo dia pensando assim, eu não quero ser isso, mas eu quero entender que portas abertas eu vou deixar. Nossa, você falou tanta coisa incrível. Acho que a gente podia ficar 2 horas conversando. Dentro de todos esses assuntos que você falou e que você estuda, que você pesquisa e trabalha, são assuntos que têm um impacto direto, né, na vida das pessoas, assim. Então, como que você acha que isso, tanto a tecnologia quanto ensinar essa tecnologia, né, empoderar essas pessoas com conhecimento e mostrar que é possível, né, aprender e trabalhar com isso, como que você acha que isso influencia a vida de quem está ouvindo o podcast agora, por exemplo? Cara, é muita coisa. Eu acho que primeiro influencia no sentido da pessoa entender que quando ela começar, isso em qualquer área, quando a gente começa, a gente vai começar do zero e a gente precisa entender que a gente não está competindo com ninguém, né? Nós estamos competindo com a gente mesmo, e nessa competição não é uma competição nem de ser melhor, mas é uma competição de o quanto que a gente pode melhorar dentro do tempo de vida que a gente tem. Então, essa consciência é muito difícil de chegar, sabe? Eu digo que eu não cheguei 100% nisso, não. E nem talvez eu nem chegue. Mas que dá uma certa tranquilidade em momentos que eu poderia estar muito mais ansiosa, saber disso, saber que o início de qualquer área que a gente queira atuar é um início difícil. E também sempre fomentar isso para quem vai estar escutando, quem for da área de tecnologia e também para quem não for. Fomentar os contatos. Mas não é fomentar os contatos só porque o network é importante, né? A gente fica assim, não, porque network é importante. Tá bom, network é importante, mas fomentar para construções de base, né? Uma das maiores lições que a gente está tendo no Brasil nesses últimos anos é estratégia de base, união. Tá muito difícil para muita gente, assim, conseguir respirar diante de tudo que a gente vivencia, mas o que está também segurando muitas pessoas é esse sentimento da união que ela encontra em algum lugar. Então, às vezes, Felipe, eu vejo as pessoas reclamando da internet, eu concordo que a gente tem muitas limitações, mas eu fico lembrando também que, por outro lado, para quem não está morando com os pais nesse momento, tem redes sociais, tem amizades que estão sendo feitas na internet, que é o que está salvando as pessoas que estão sozinhas. Então, eu estou trazendo até esse outro contexto para as pessoas entenderem que tecnologia, gente, não é só digital. Tecnologia tem a tecnologia do afeto, tem a tecnologia da amizade, tem a tecnologia do amor, tecnologia da união. E eu falo isso não porque eu quero trazer aqui, ser palestrinha aqui, ficar aqui dando papo não é isso. Mas é porque dentro dos estudos que eu faço, eu separo um tempo para estudar o que não foi mostrado para a gente agora. E aí eu dando uma dica, até para quem sentir interesse e estiver começando agora, que é sobre a gente estudar sobre tecnologias ancestrais da perspectiva do continente africano e da perspectiva da ancestralidade indígena, né, que está aqui com a gente no Brasil. E quando eu estudo isso, quando eu vou entender o que é matemática, lá no continente africano, eu fico assim, caraca, cara, primeiro que ela é um conceito diferente em cada país do continente, mas ela é entendida como uma ferramenta que, sem a ciência da natureza, não vale de nada, porque não é só quantidade. A gente estuda matemática aqui no Brasil, colocando todos os nossos esforços na equação, todos os nossos esforços nas contas, e a gente perde essa magia
da matemática, que é essa tecnologia de ajudar a desenvolver a natureza. Como que você faz isso? Então, acaba que por isso que a minha influência fica, eu diria, não é prejudicada não, mas ela fica enviesada para não falar só de tecnologia digital. E às vezes a gente está esperando ouvir tecnologia digital e entende que a tecnologia, no seu conceito mais amplo, vai nos ajudar muito mais na construção do conhecimento que a gente precisa do que somente as tecnologias digitais hoje. Uma pergunta que eu queria te fazer sobre reconhecimento facial, e acho que é um bom momento, né? E aí, no contexto do Brasil, como que você vê a aplicação? Eu sei que tem inúmeros casos, né, de problemas na aplicação, sempre cheios de viés e, enfim, com algumas questões muito injustas. E aí, como você vê isso do ponto de vista Brasil? Como que está a aplicação? Show. Eu fico preocupada, mas eu queria antes falar uma coisa boa sobre o reconhecimento facial, porque eu falo tão mal que a galera fica desesperada, mas o que acontece? É porque eu acho que é uma tecnologia que ela está sendo testada de forma muito acelerada, né? Sem levar em consideração o nosso contexto. Mas tem um contexto de uso do reconhecimento facial que eu acho interessante, que é de reconstrução de rostos de pessoas que desapareceram há muito tempo, de crianças desaparecidas. Eu acho um uso que é muito difícil e complexo, mas é um uso importante para a sociedade. Então, eu começo falando isso porque não é que eu acho que tem que tirar toda a tecnologia, só que ela está em mãos erradas e, com isso, as tomadas de decisões estão equivocadas. Então, eu acredito que o reconhecimento facial tem como a gente reverter, sim, mas a reversão não vai ser agora. E aí, a minha preocupação é que a gente está no contexto Brasil de muitas pessoas que são fantasma para a sociedade, eu diria fantasmas entre aspas, porque são pessoas que são moradoras de ruas ou usuárias de drogas que estão em situação de rua, que têm documentação, que têm registro, mas que não têm acesso a isso. E aí tem esses dados na base de dados do governo. A gente tem pessoas que não têm dispositivos celulares com câmera boa ou com dispositivos que dê para ela baixar aplicativos relacionados a isso. Então, ela pode não estar nem percebendo o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente tem uma desinformação muito grande, gerada pela quantidade de mídias diferentes que a gente tem na internet e gerado também por esse acesso exacerbado de como que você consegue limitar a liberdade de outra pessoa. Gente, a internet não foi construída porque eu não acredito que a internet tenha surgido na Segunda Guerra Mundial. Então aí também tem outra questão na minha mente. Eu acredito que a internet surgiu em outro contexto, mas a gente faz um outro podcast sobre isso. Mas, levando em consideração isso, a internet é um espaço livre, né? A gente vê esse movimento do software livre, que é um movimento que mantém isso aceso no contexto de software. Mas a internet, em tese, era para ser livre. Hoje a gente tem, querendo ou não, companhias aí meio que controlando como que a gente toma decisão nessas redes sociais. E aí, quando você leva para o contexto de reconhecimento facial, é o quê? Na minha visão, do que eu estudo, do que eu posso falar hoje, né, de tudo até hoje, é que o reconhecimento facial é meio que uma síntese de todos esses mini controles que já está acontecendo. Porque os dados já estão em algum lugar, né? E aí a gente vai bater essa base de dados que já traz o viés de muito tempo, né? Imagine se você tem uma base de dados da galera que viveu na década de 80, 90, e tem uma galera que ainda está viva dessas décadas e que vai usar a base de dados para reconhecimento facial, vai ser uma pessoa que vai ser testada, etc. Só que ela viveu na década de 80 e 90, quando esses dados estavam sendo construídos, qual era o viés? Será que tinha discussão racial tão forte quanto a gente tem hoje? Então, é isso que acaba me preocupando, esse contexto que a gente está testando isso. E tudo está sendo feito sem uma transparência das informações. Então, é um momento que a gente precisa estar questionando isso. Mas, para questionar, eu preciso explicar para as pessoas que não estão nessa discussão. Porque as pessoas que já estão nessa discussão, eu já sei que se eu virar e falar, gente, está acontecendo isso. Putz, não é? Então a gente vai agir dessa forma. Até as pessoas que são negacionistas,
elas estão ligadas sim no que está acontecendo, mas elas só não acreditam. Aí é uma questão de um estudo do negacionismo para entender essa contradição, né? Esse negar de fatos científicos e já testados. Então, o meu problema com o reconhecimento facial é justamente isso, o contexto. A gente está usando bases, a gente está usando informações de um contexto diferente, de uma construção diferente, e está juntando com o contexto de hoje. Se a gente for parar para pensar esse vazamento que aconteceu, que é um vazamento que não é o maior da história, mas já aconteceram outros vazamentos que impulsionaram esse maior, esse vazamento de agora, todo mundo desesperado, vai gerar muita desinformação. E quais são as desinformações? São esses sites aí que a galera vai ficar acessando para consultar se vazou ou não. E, por outro lado, pode ser um caminho para as pessoas falarem assim, então vamos ter que deixar tudo digital. Vai ter que meter reconhecimento facial para eu entrar nos lugares, para eu acessar meus sites de governo. E aí, como é que vai ser? Como que a gente vai pensar isso sem ter uma regulamentação? Então, a minha preocupação é que isso é uma síntese. A gente está vivendo um momento de síntese de algumas tecnologias que estão aí sendo construídas e pensadas há muito tempo. Aí eu tenho mais uma pergunta, que é o seguinte. Como que você vê o seu trabalho e a sua vida e a tecnologia daqui a 10 anos? Caraca, você foi até bonzinho, porque você falou para pensar daqui a 10 anos. Tem gente que me faz a pergunta e chega assim, não, daqui a 5 anos, como que você espera estar? Eu fico assim, gente, daqui a 5 anos eu já estou quase na metade do ano que está agora. Então eu já estou aí 4 anos e meio. Mas daqui a 10 anos eu espero ter conseguido contribuir de alguma forma para a educação digital no Brasil, em termos de acesso à internet. Eu espero que o instituto que eu tenho tanto sonho assim de construir em Caxias esteja de pé e que esteja ajudando de alguma forma na educação, impulsionando e ajudando o que já está aí, né? Eu não tenho mais essa ideia de que eu quero dominar o mundo, porque com 18 anos eu percebi que o mundo é muito complexo. Então imagina você dominar o mundo e lidar com todas as complexidades das pessoas e das situações. Mas eu decidi, coloquei na minha vida que eu quero ajudar a melhorar o que a gente pode melhorar em conjunto hoje. Então eu espero estar atuando ainda. Eu vou estar aí quase com 40 anos, vou estar com 35. Então eu espero, em termos de carreira, eu ter conseguido evoluir com essas questões. Tá bom, Cacau. Espero que vocês estejam vivos também. Espero que meus 7 cachorros estejam vivos. Ela lembrou aqui agora latindo. E é isso. Eu espero estar com a minha família. Eu espero estar com... Eu sou uma pessoa que, em termos de quantidade de gente por perto, eu gosto de ter bastante. Aí, quando eu falo assim, não, eu quero ter 5 filhos, a galera fala assim, mano, por quê? Sabe? Você falei, gente, é isso. Não vou, é isso. Vamos aos poucos aí. Então, eu espero... em relação de família isso, mas é isso, espero já ter passado também de um período acadêmico entre mestrado e doutorado intenso e que eu esteja no Brasil. Eu quero conhecer o mundo sim, eu quero viajar, mas eu sinto que eu tenho muita coisa aqui para ajudar, então é isso, né? Eu vou viajar, vou conhecer o mundo, mas vou estar sempre voltando aqui para Caxias e para o Brasil, e é isso que eu espero. Muito bom. Nina, muito obrigado. Foi um prazerão conversar com você e te conhecer. Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Espero que, principalmente para a galera que está entrando na área e que curta, que eles se sintam menos ansiosos escutando isso, menos ansiosos pelas respostas e pelos acertos. Valeu demais. Qual que é o nome da cachorrinha que estava latindo? É Cacau? É Cacau. Ó, então vou falar o nome dele. Aí ela sempre se pronuncia. Ela é a mais exibida assim, de tudo. Cacau, aí tem o Negão, Beethoven, Jade, Tina, Mel e Sara. Esses são os 7. É isso. Área. Gostou desse episódio? Quer fazer algum comentário? Quer sugerir alguma convidada ou convidado? Procure a gente no Twitter. É AreaPod. Área POD.